Olá, amados. Retornamos aqui para estudar a palavra do Senhor e nesta semana, nós vamos estudar sobre o crescimento espiritual. Ontem, ou no vídeo anterior, nós falamos sobre que não podemos ficar como crianças espirituais, né? Nós temos que crescer. E quanto mais o tempo passa, os meses, os anos passam, e nós na igreja, nós não podemos ficar no departamento infantil, não. Nós temos que ansiar, né, por passar para as outras classes, né, como aquele meu sentimento quando criança, que não via a hora de fazer aniversário para passar para a classe superior. Mas, queridos, é necessário. Nós vimos ontem, né, que se nós continuarmos como crianças espirituais, nós não vamos entender as verdades bíblicas de uma forma profunda. Nós precisaríamos sempre ter alguém para nos ensinar. Nós vamos ser instáveis na fé, né? Nossa fé vai oscilar muito, vai cair na fé, vai levantar, enfim, vai ser uma montanha russa, né? O nosso sentimento, a nossa fé. E a palavra diz que nós precisamos, nós temos que crescer, nós somos salvos para isso, né? E hoje, então, eu quero compartilhar com os irmãos aqui 5 partes, né? 5 textos bíblicos que nos ensina como crescer espiritualmente. Coisas que nós, seres humanos, temos que fazer para crescer espiritualmente. O que nós jamais podemos esquecer que o crescimento, quem dá é Deus através do Espírito Santo. Isso. É Deus que nos faz crescer, sempre será. Mas ele requer de nós algumas práticas, algumas atitudes humanas, né, para o nosso crescimento. Tem a nossa parte também, né? Por exemplo, né, eu gostaria muito de chegar numa farmácia, comprar um comprimidinho, tomar o comprimido e sair tocando piano para cima e para baixo. Mas não, tem que ter o exercício, tocar violão, ter a cabeça dos maiores teólogos, a facilidade que meu querido professor, reverendo Schalkwijk, né, Francisco Leonardo tinha, né? Quanto mais sábio aquele homem é, né, mais simples ele é nas explicações, né? Mas não existe isso. O que existe é o exercício que nós temos que fazer. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Como crescer espiritualmente? O que eu tenho que fazer para crescer espiritualmente? Primeiro, rejeitar as coisas infantis. Necessárias, porém infantis. O quê? Ficar sempre relembrando as mesmas histórias de Noé, de Jonas, Moisés no cestinho, né? Isso é para o rol do berço, para as crianças. Então, cada departamento da igreja, né, cada classe, vai ensinando essas mesmas histórias, porém aprofundando cada vez mais, né, em mais detalhes, segundo o amadurecimento das crianças. Mas tem muitos crentes que gostam só do beabá. Adoram, gostam muito do Salmo 23, mas nunca leram o 119. Infinitamente importante como o 23 e belo como o 23, mas tem 176 versículos. Então, eu vou deixar para outro. Não, queridos. É palavra de Deus. Então temos que rejeitar a nossa inclinação de continuar como crianças, de continuar no rol do departamento infantil do crescimento espiritual. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Primeira carta aos Coríntios 13, 11 diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Tá? Se nós estamos há um bom tempo na igreja, nós temos que deixar de ser meninos e meninas. Temos que amadurecer, como na vida.
nós amadurecemos, passamos para pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, idosos, então temos que aproveitar e adquirir também essa maturidade espiritual. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20, fala de um exercício. Nós temos que exercitar o nosso entendimento. Temos que exercitar o nosso entendimento. Então, primeira carta aos Coríntios 14, 20, diz assim: Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. No juízo, no bom senso, no querer, no estudar. Temos que crescer espiritualmente, amados. Temos que crescer, temos que cultivar em nós esse desejo. Oséias, capítulo 6, versículo 3, fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não existe também, assim como não existe uma pílula que nos ensina a tocar piano, tocar violão, não existe a pílula que nos ensina a conhecer a Bíblia, a não ser o estudo da Bíblia. Então temos que rejeitar as coisas naturais de crianças espirituais, temos que cultivar o entendimento em nós e temos que perseguir o ideal cristão. Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós temos que cultivar esse entendimento, nós temos que perseguir este ideal cristão que é amadurecer, chegar à maturidade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que assim fez a oração, pelos discípulos, dizendo que, Pai, eu quero que eles estejam onde eu estou, no estágio de conhecimento espiritual, de tranquilidade espiritual, não é? Conforme vamos crescendo no convívio da igreja, nós temos que perseguir o ideal cristão. E o ideal cristão é que todos nós amadureçamos. Nós temos que ser pessoas espirituais e racionais, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. Entendimento. Temos que perseguir o ideal cristão. Quarto lugar, Hebreus capítulo 5, versículo 14. Hebreus 5, 14. Participar das verdades profundas do Evangelho. Participar, ou seja, praticar as verdades profundas do Evangelho. Diz assim, Hebreus 5, 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A maturidade nos faz participar das verdades profundas do Evangelho e nos dá inteligência, sabedoria para entendermos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Quantos são os cristãos que praticam o erro e dizem: é porque eu sou simples, é porque eu não tenho conhecimento da palavra, eu sou tão burrinho, nada me para na cabeça. Isso é desculpa esfarrapada. Porque quem nos dá sabedoria é Deus. Quem nos dá entendimento é Deus.
É por isso que ele nos deu o Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que ele amadurece o nosso entendimento do Evangelho, amadurece o nosso sentimento cristão. Não podemos dizer que somos burrinhos quando na verdade somos preguiçosos. Queridos, por isso nós temos que perseguir o ideal cristão, não desistir, participar, praticar. Eu vou ler de novo Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades, têm o seu entendimento exercitadas, né? O seu entendimento exercitado para discernir, para compreender, para saber separar não somente o bem, mas também o mal. Enxergar o mal antes que o mal chegue. Né? Ver longe para passarmos por cima das armadilhas e artimanhas dos homens e do diabo. Amadurecer. E por fim, nós temos que amadurecer, e a nossa prática para amadurecer na fé. Primeira carta de João 2, versículo 14, diz que é vencer a tentação. Não! Eu não tenho forças para vencer as tentações. Eu também não tenho forças para vencer as tentações. Ninguém tem forças para vencer as tentações. É por isso que Deus nos ensinou a orar a sua palavra. É por isso que Deus fez a família da fé, para um orar junto com o outro. Nós não somos benzedores, tá? De orar só pelo outro, mas junto com os outros. A palavra de Deus, né, ela não nos deixa indefesos diante das tentações do mundo. E Jesus disse, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ok? Então, a oração. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14, diz assim, Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. A palavra de Deus permanece em nós. Mas como a palavra de Deus vai permanecer em nós se nós não lemos e não estudamos a palavra de Deus? Não podemos lembrar das coisas que nós não lemos, que nós não vimos, não é? E o Espírito Santo está para nos fazer lembrar da palavra do Senhor. Então, nós não podemos ser mais crianças espirituais. Nós temos que crescer espiritualmente, rejeitando as coisas infantis, cultivando o nosso entendimento, perseguindo o ideal cristão, participando das profundidades e das profundezas, né, do conhecimento mais profundo do Evangelho e lutando contra as tentações, lutando contra o mal, sabendo que Deus é infinitamente maior que qualquer tempestade desse mundo, que qualquer vírus deste mundo. Não estou obrigando ninguém a participar dos trabalhos presenciais. Eu estou dizendo que existem trabalhos virtuais, semanalmente, diariamente, pela liderança da nossa igreja, sendo postadas, né, para o crescimento dos irmãos, que por enquanto é prudente permanecer em casa. Mas cresçam. Santo Deus, nós não sabemos crescer sozinhos. Realmente nós precisamos das tuas mãos para nos guiar. Por isso, Senhor, nos ensine a rejeitar a infantilidade da nossa fé. Nos ensine, ó Deus, a buscar intensamente o ideal cristão que é o crescimento. Nos ensine, ó Deus, a participar das profundezas do conhecimento do Evangelho. Nos ensine, ó Deus, a cultivar entendimento. Nos ensine, ó Deus, a vencer o mal. Nos ensina, ó Pai, porque nós não queremos
ser conhecidos como bebês cristãos, mas queremos ser conhecidos como crentes maduros para a tua honra e para a tua glória, e não para o nosso ego. Mas precisamos amadurecer para que o Senhor seja glorificado mais e melhor. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos e até amanhã, né? Amanhã nós vamos continuar nesse assunto, né? E amanhã, deixa eu ver aqui o que nós vamos estudar. Nós vamos estudar exemplos, né? Pessoas que deram exemplo de crescer na fé.